Olá, amados irmãos e irmãs. É com grande alegria e gratidão que eu os recebo hoje aqui, neste espaço onde podemos nos reunir em torno da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de edificação espiritual. Meu coração se enche de expectativa ao saber que estamos juntos, prontos para explorar as verdades eternas que a Escritura nos oferece. Hoje, temos um tema muito especial que nos convida a refletir sobre a importância das Escrituras em nossas vidas. Vamos nos aprofundar em Romanos 15:4, que nos lembra: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que versículo poderoso! Ele nos fala sobre a riqueza do conhecimento que temos à nossa disposição através da Bíblia. A Palavra de Deus não é apenas um antigo livro de histórias, mas um compêndio de ensinamentos, orientações e promessas que foram cuidadosamente preservadas ao longo dos séculos. Cada página, cada versículo, tem o potencial de transformar nossas vidas e nos guiar em meio às dificuldades e desafios que enfrentamos. Ao longo da história, muitas pessoas se depararam com momentos de desespero e incerteza, assim como nós. Mas a beleza da palavra é que ela nos ensina a perseverar. Sabemos que a vida pode ser cheia de altos e baixos, e é exatamente nesse contexto que a esperança se torna uma âncora para nossas almas. Romanos 15:4 nos direciona a buscar na Escritura o ânimo que precisamos para continuar caminhando, mesmo quando as tempestades da vida parecem nos abalar. Eu gostaria de convidá-los a refletir sobre como a Bíblia tem sido uma fonte de esperança em suas vidas. Quais versículos ou histórias têm trazido conforto e inspiração para você? Deixe nos comentários, pois eu adoraria ler e compartilhar experiências com vocês. Essa troca é fundamental para que possamos crescer juntos em nossa caminhada de fé. Além disso, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu gostaria de te encorajar a fazê-lo. Aqui, temos um compromisso de trazer conteúdos que edifiquem e fortaleçam a sua fé. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de irmãos e irmãs que buscam crescer juntos no conhecimento da palavra. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Voltando ao nosso tema, é importante entendermos que a perseverança e o bom ânimo mencionados por Paulo em Romanos 15:4 não vêm apenas de um esforço humano, mas da profunda conexão que temos com Deus através de sua palavra. Quando lemos as Escrituras, não estamos apenas consumindo informação, estamos nos aproximando do coração de Deus, recebendo seu amor e direção. A história de Israel, por exemplo, nos mostra como Deus sempre esteve presente, mesmo em meio a desafios e períodos de cativeiro. Ele levantou líderes, enviou profetas e, por fim, nos deu seu Filho, Jesus Cristo, como a maior expressão de amor e esperança. Cada relato bíblico tem algo a nos ensinar, e é nosso dever e privilégio buscar essas lições. Hoje, quero encorajá-los a mergulhar nas Escrituras com um novo olhar. Que tal escolher um versículo por dia para meditar? Ou, quem sabe, iniciar um plano de leitura bíblica. Ao fazer isso, você estará se permitindo ser moldado pela verdade e pela luz que a palavra traz. E lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada. Estamos juntos, como uma família em Cristo, nos apoiando mutuamente. Então, preparem seus corações, pois ao longo deste vídeo, teremos a oportunidade de explorar mais sobre como a Palavra de Deus nos ensina a viver com esperança e perseverança. Que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine, enquanto buscamos entender mais sobre essa verdade tão preciosa. Vamos juntos, então, nos aprofundar nesse tema e descobrir como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Fiquem comigo, e que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Romanos 15:4 nos apresenta uma verdade profunda e essencial para a vida cristã, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Essa passagem nos convida a refletir sobre o papel das Escrituras em nosso cotidiano, especialmente em tempos de dificuldade e incerteza.
A primeira parte do versículo nos fala sobre a importância do que foi escrito. As Escrituras não são apenas um conjunto de textos antigos, mas sim uma rica fonte de ensinamentos que nos foram legados ao longo da história. Desde o Antigo Testamento, onde encontramos histórias que nos mostram a fidelidade de Deus ao seu povo, até o Novo Testamento, que revela o amor e a redenção por meio de Jesus Cristo, cada palavra tem um propósito. Essas narrativas e instruções oferecem não apenas conhecimento, mas também orientação prática para enfrentarmos os desafios da vida. Quando refletimos sobre a ideia de ensinar, somos lembrados de que o aprendizado é um processo contínuo. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de nos moldar e transformar à medida que a lemos e a aplicamos em nossas vidas. Cada relato, cada mandamento e cada poema contido nas Escrituras nos ensina algo sobre a natureza de Deus e sobre a condição humana. Por meio de figuras como Moisés, Davi, os profetas e os apóstolos, entendemos as lutas e as vitórias que eles enfrentaram, e como essas experiências podem se aplicar a nós hoje. A segunda parte do versículo menciona a perseverança e o bom ânimo. Aqui, encontramos um chamado à resiliência. A vida cristã não é isenta de dificuldades. Pelo contrário, Jesus mesmo nos alertou sobre as tribulações que enfrentaríamos. Contudo, as Escrituras nos oferecem uma fonte de ânimo e força. Olhando para os exemplos das pessoas que viveram na fé, somos encorajados a perseverar. A perseverança não é uma atitude passiva, é um esforço ativo de continuar avançando, mesmo quando os ventos são contrários. É nessa luta que se revela o verdadeiro caráter da fé. Além disso, o bom ânimo é essencial para a nossa caminhada. Muitas vezes, diante de dificuldades, somos tentados a desanimar, a perder a esperança. No entanto, as Escrituras nos relembram que, mesmo nas horas mais sombrias, há luz e esperança. O bom ânimo, que vem da palavra de Deus, nos sustenta e nos capacita a olhar para além das circunstâncias imediatas. É um ânimo que não se baseia nas condições externas, mas na certeza de que Deus está conosco, guiando-nos e sustentando-nos. Por fim, Romanos 15:4 nos fala da esperança. A esperança é uma âncora para a alma. Em um mundo repleto de incertezas, a esperança que encontramos nas Escrituras é firme e segura. É a esperança de que Deus cumprirá suas promessas, de que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver. A esperança nos permite enfrentar o presente com a confiança de que o futuro é promissor, pois está nas mãos de um Deus que nunca falha. A combinação da perseverança e do bom ânimo, alimentados pelas Escrituras, resulta em uma esperança vibrante e ativa. Essa esperança não é uma mera expectativa passiva, mas uma certeza que nos impulsiona a agir, a crer e a esperar por dias melhores. É uma esperança que se manifesta em ações concretas, em amor ao próximo, em fé na oração e em confiança nas promessas divinas. Portanto, ao meditarmos sobre Romanos 15:4, somos desafiados a mergulhar nas Escrituras, a aprender com o passado, a perseverar nas dificuldades e a manter viva a nossa esperança. Que possamos, diariamente, buscar essa fonte de sabedoria e ânimo, permitindo que as palavras de Deus moldem nosso caráter e fortaleçam nossa fé, para que, assim, possamos viver de maneira que glorifique a Ele em todas as áreas de nossas vidas. A passagem de Romanos 15:4 nos lembra da importância das Escrituras como um guia para nossas vidas. Quando Paulo afirma que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, ele nos convida a olhar para a história do povo de Deus e a perceber que as experiências vividas, os desafios enfrentados e as promessas cumpridas são lições valiosas que nos ajudam a navegar pelas tempestades da vida. Essa reflexão nos leva a entender que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma fonte viva de sabedoria que nos ensina a perseverar e a encontrar ânimo em meio às dificuldades. O versículo nos ensina que a perseverança e o bom ânimo são frutos do nosso relacionamento com as Escrituras.
Quando nos deparamos com situações adversas, é comum que nossa esperança se abale. No entanto, ao nos aprofundarmos na palavra de Deus, encontramos verdades que nos fortalecem e nos encorajam. As histórias de fé e superação que permeiam a Bíblia, desde a travessia do Mar Vermelho até a ressurreição de Cristo, são lembretes poderosos de que Deus está sempre presente em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergar. A referência a tudo o que foi escrito no passado é um convite para que não apenas lemos as Escrituras, mas que também reflitamos sobre elas. As histórias de homens e mulheres que enfrentaram desafios semelhantes aos nossos podem servir como faróis de esperança. Por exemplo, a vida de Jó nos ensina sobre a dor e a perda, mas também sobre a fidelidade a Deus em meio à adversidade. A perseverança de Paulo nas prisões e seu ânimo inabalável nos mostram que, mesmo em situações extremas, a esperança pode ser mantida quando fixamos nossos olhos em Jesus. O Salmo 119, 105 complementa essa reflexão ao afirmar que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A luz da palavra de Deus ilumina nossas decisões e nos ajuda a discernir o caminho certo a seguir. Em um mundo repleto de incertezas e sombras, a orientação divina se torna essencial. Quando sentimos que estamos perdidos ou desorientados, as Escrituras nos oferecem clareza e direção. Elas nos ajudam a entender que, mesmo que o caminho seja difícil, não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso guia e, através de Sua palavra, Ele nos conduz. É importante lembrar que a esperança não é uma expectativa vazia, mas uma confiança firme nas promessas de Deus. Em Hebreus 10, 23, somos exortados a apegarmos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Essa fidelidade de Deus é a base da nossa esperança. Ao olharmos para as Escrituras, podemos ver inúmeras promessas cumpridas ao longo da história. Desde a promessa de um Salvador até a promessa da vida eterna, cada uma delas nos encoraja a continuar firmes na fé. A perseverança, então, não é apenas uma questão de resistir às dificuldades. É uma atitude ativa de esperança e fé. O ato de se apegar às promessas de Deus nos dá força para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Assim como um atleta se prepara para uma maratona, precisamos nos preparar espiritualmente, alimentando nossa alma com a palavra de Deus. Esse alimento espiritual nos fortalece e nos prepara para as corridas que precisamos enfrentar em nossa jornada de fé. Portanto, ao meditarmos sobre Romanos 15:4, somos desafiados a buscar nas Escrituras a perseverança e o ânimo necessários para manter nossa esperança viva. A Bíblia nos ensina que, independentemente das circunstâncias, Deus é fiel e está ao nosso lado. Através da leitura e meditação da palavra, encontramos não apenas ensinamentos, mas também um relacionamento profundo com o Criador, que nos sustenta em todas as fases da vida. Que possamos, portanto, nos apegar a essa esperança, sabendo que tudo o que foi escrito nos oferece ensinamentos valiosos para cada dia que vivemos. Romanos 15:4 nos convida a refletir sobre a importância das Escrituras em nossa vida espiritual. A afirmação de que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, nos lembra que a Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas um manual de vida que nos proporciona sabedoria e entendimento. As experiências vividas pelos personagens bíblicos, os ensinamentos de Jesus e as cartas dos apóstolos são um legado que nos ajuda a navegar as complexidades da vida moderna. A perseverança e o bom ânimo, mencionados nesta passagem, são fundamentais para a nossa jornada de fé. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, muitas vezes nos deparamos com situações que testam nossa resiliência. No entanto, as Escrituras nos oferecem não apenas consolo, mas também um modelo a ser seguido. Quando lemos sobre as lutas de Davi, as provações de Jó ou as dificuldades enfrentadas por Paulo, somos encorajados a entender que a perseverança é uma característica essencial da fé. Cada uma dessas histórias nos ensina que, mesmo nas adversidades, podemos encontrar força e esperança em Deus. A expressão
Por meio da perseverança e do bom ânimo das Escrituras, implica que a leitura e a meditação na Palavra de Deus não são atividades passivas. Elas exigem ação de nossa parte. A perseverança não é simplesmente esperar que as coisas melhorem. É uma atitude ativa de continuar a confiar, mesmo quando a situação parece desesperadora. É um compromisso de manter nossos olhos fixos nas promessas do Senhor, mesmo quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário. O bom ânimo, por sua vez, é o resultado dessa perseverança. Ele brota do entendimento de que somos sustentados por um Deus que não falha, que é fiel às suas promessas. Ao olharmos para a passagem de Hebreus 10, 23, somos exortados a apequemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aqui, a ideia de firmeza é crucial. Em tempos de incerteza, é fácil deixar que as dúvidas e os medos nos dominem. No entanto, a esperança que professamos deve ser ancorada na fidelidade de Deus. Ele não é apenas um promissor, mas um cumpridor de suas promessas. Essa certeza deve nos impulsionar a viver com confiança, sabendo que, independentemente das circunstâncias, podemos contar com a presença e o auxílio divinos. A esperança, conforme apresentada em Romanos 15, 4, é alimentada pelo conhecimento das Escrituras e pela recordação das promessas de Deus. Quando enfrentamos momentos de desânimo, devemos retornar às verdades que nos foram reveladas. É fácil esquecer as promessas de Deus quando estamos rodeados por dificuldades, mas é nesse momento que precisamos nos lembrar das Escrituras que nos instruem e nos ensinam. Elas são um refrigério para a alma, um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Dessa maneira, a leitura da Bíblia se torna uma prática essencial para a manutenção da nossa esperança. Ao nos depararmos com as dificuldades, é vital que nos lembremos do que Deus já fez por nós e do que Ele promete fazer. A palavra nos ensina a olhar para o futuro com expectativa e fé, sabendo que a nossa esperança não é vã. Ela é fundamentada na fidelidade de um Deus que nunca nos abandona. Assim, ao refletirmos sobre Romanos 15, 4, somos desafiados a não apenas sermos ouvintes da palavra, mas praticantes. Que possamos buscar nas Escrituras as lições que nos ensinam a perseverar e a manter o bom ânimo, mesmo em meio às tribulações. Que a nossa esperança seja fortalecida pela certeza de que, em Cristo, temos um futuro glorioso e promissor. Na continuidade, teremos uma oração, onde colocaremos diante de Deus todas as nossas ansiedades e pedidos, confiando que Ele é fiel para nos ouvir e responder. Ó Senhor Deus, Criador do céu e da terra, diante de Ti nos reunimos em espírito e em verdade, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania em nossas vidas. Com corações abertos e humildes, buscamos a Tua presença, desejando ser guiados pela luz da Tua palavra. Hoje, queremos refletir sobre a verdade poderosa contida em Romanos 15, 4. Onde aprendemos que tudo o que foi escrito no passado tem um propósito divino e significativo. Que possamos absorver essa sabedoria e permitir que ela molde nossos pensamentos e ações. Pai, agradecemos por cada escritura que nos foi deixada. Elas são o testemunho do Teu amor e da Tua fidelidade ao longo das gerações. Ao longo da história, vemos como o Senhor tem operado na vida de Teus servos, perdoando, restaurando e oferecendo esperança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Que possamos, Senhor, olhar para esses relatos e aprender com eles. Que a perseverança demonstrada por aqueles que nos precederam nos inspire a continuar firmes em meio às nossas dificuldades. Querido Deus, muitas vezes nos deparamos com situações que nos desanimam. O peso das lutas diárias pode nos fazer sentir pequenos e impotentes. Mas, assim como os profetas e apóstolos que enfrentaram perseguições e tribulações, pedimos que nos conceda força e coragem. Que possamos lembrar que a esperança não é um sentimento passageiro, mas uma certeza que se fundamenta na Tua palavra. Ajuda-nos a cultivar essa esperança em nossos corações, mesmo quando as tempestades parecem ameaçar nosso barco. Senhor,
que a Tua palavra nos ensine a perseverar. Em tempos de incerteza, que possamos nos apegar ao que foi escrito, buscando entender as lições contidas em cada relato. Que possamos encontrar conforto nas promessas que nos foram feitas, sabendo que Tu és fiel e que não nos abandonas. Em momentos de desânimo, que o bom ânimo das Escrituras nos levante e nos faça enxergar além das circunstâncias, permitindo-nos vislumbrar a Tua mão operando em nossas vidas. Pai, ajuda-nos a transmitir essa esperança a outros. Que sejamos instrumentos de encorajamento para aqueles que se sentem perdidos ou desalentados. Que nossas palavras e ações reflitam a luz do Teu amor e que possamos ser, para aqueles ao nosso redor, um lembrete vivo da Tua graça. Que ao compartilharmos as histórias de fé e superação que encontramos nas Escrituras, possamos inspirar outros a buscar a mesma perseverança e esperança que encontramos em Ti. Senhor, também Te pedimos que nos ajudes a reconhecer a importância do passado em nossa jornada de fé. Que possamos aprender com os erros e acertos de nossas histórias, assim como daqueles que vieram antes de nós. Que a sabedoria que adquirimos ao longo dos anos nos faça mais humildes e mais dispostos a ouvir a Tua voz. Que possamos olhar para a nossa trajetória com gratidão, reconhecendo cada passo como parte do plano que o Senhor traçou para nós. Ó Deus, em meio às tribulações, que possamos sempre lembrar que a nossa esperança não está em nós mesmos, mas em Ti. Que o Teu Espírito Santo nos lembre diariamente das promessas que encontramos nas Escrituras. Que diante das adversidades, possamos clamar a Ti, confiando que a Tua resposta será sempre a melhor para nossas vidas. Que a certeza de que Tu estás conosco nos fortaleça e nos encoraje a seguir em frente, mesmo quando o caminho parecer incerto. Por fim, Senhor, que a nossa esperança se renove a cada dia. Que a leitura da Tua palavra nos traga novo ânimo e nos faça perseverar na fé. Que cada versículo se torne uma luz em nosso caminho, guiando-nos por onde devemos andar. Que possamos ser sempre lembradores da Tua fidelidade e que, em cada desafio, possamos olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé, buscando sempre a Tua vontade. Que a nossa vida seja um testemunho do poder transformador da Tua palavra e que, assim, possamos glorificar o Teu nome em todos os momentos de nossas vidas. Ó Senhor, ao nos aproximarmos do final desta oração, queremos mais uma vez nos render à Tua presença. Em cada palavra que proferimos, desejamos que o nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade. Que possamos ser sempre sensíveis à Tua voz, ouvindo as instruções que nos guiarão em nossas jornadas. Que a Tua sabedoria nos envolva como um manto protetor e que, ao caminharmos, possamos sentir a segurança que vem de saber que o Senhor está conosco em cada passo. Lembramos, Senhor, que muitas vezes as dificuldades podem parecer maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-las. Contudo, queremos nos apegar à verdade de que Tu és o Deus que transforma o caos em ordem, que traz luz onde há escuridão e que ergue os caídos. Que a nossa fé não se baseie nas circunstâncias que nos cercam, mas na certeza de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Em momentos de fraqueza, que possamos nos lembrar de que é na nossa vulnerabilidade que a Tua força se aperfeiçoa. Que ao reconhecermos nossas limitações, possamos abrir espaço para que o Teu poder se manifeste em nossas vidas. Pai, nos ensina a olhar para o futuro com esperança, mesmo quando o presente é desafiador. Que possamos confiar em Teus planos, que são sempre bons, mesmo quando não compreendemos o porquê das situações. Ajuda-nos a desenvolver uma visão de longo prazo, onde a eternidade e as promessas que nos aguardam na Tua presença sejam a nossa motivação e fonte de alegria. Que nunca esqueçamos que somos peregrinos nesta terra e que a nossa verdadeira cidadania está nos céus. Em nosso dia a dia, que as nossas ações reflitam a nossa confiança em Ti. Que possamos ser luz em meio à escuridão, levando esperança àqueles que se sentem perdidos. Que, ao nos depararmos com o sofrimento alheio, possamos ser sensíveis e dispostos a ajudar, lembrando que somos chamados a ser as mãos e os pés de Cristo neste mundo.
Que a nossa vida seja um testemunho de amor e compaixão, e que nossas interações diárias sejam uma oportunidade de compartilhar a esperança que encontramos nas Escrituras. Senhor, também te pedimos que nos ajudes a cultivar um espírito de gratidão. Em meio às nossas lutas, que possamos sempre encontrar motivos para te louvar. Que a gratidão transforme nossos corações e nos faça enxergar a tua bondade em todas as coisas. Que, mesmo nas pequenas bênçãos, possamos reconhecer a tua mão amorosa nos guiando. Que a gratidão nos leve a uma vida de adoração, onde a nossa confiança em ti é expressa não apenas em palavras, mas em ações. Ó Deus, que o teu Espírito Santo continue a trabalhar em nós, aperfeiçoando-nos e moldando-nos à imagem de Cristo. Que possamos ser cada vez mais semelhantes a Ele em nossos pensamentos, palavras e ações. Que a nossa vida testemunhe o poder transformador do teu amor, atraindo outros para a tua presença. Que através da nossa esperança, muitos possam ver e desejar conhecer o Deus que nós servimos. Enfim, Pai, que a nossa oração não se limite a este momento, mas que ela seja um início de um diálogo contínuo contigo. Que possamos buscar a tua face diariamente, mergulhando em tua palavra, permitindo que ela nos transforme e nos renove. Que a nossa comunhão contigo seja a nossa prioridade e que, ao nos dedicarmos a te conhecer mais, possamos ser fortalecidos na fé e renovados em esperança. Confiamos que a tua presença nos acompanhará e que, independentemente dos desafios que enfrentarmos, a nossa esperança se firme em ti, Senhor. Que possamos viver cada dia com a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Que a nossa vida seja um testemunho do teu amor e que, ao final de nossos dias, possamos ouvir de ti as palavras: bem está, servo bom e fiel. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor, fazemos esta oração. Amém. Que alegria saber que você esteve conosco neste momento de reflexão. Ao longo do nosso devocional, mergulhamos nas profundezas do versículo de Romanos 15:4 e percebemos a importância das Escrituras em nossa vida. A palavra de Deus é um tesouro que nos ensina, nos guia e nos fortalece. Cada relato, cada ensinamento, cada promessa contida na Bíblia foi cuidadosamente registrado para que pudéssemos aprender e crescer na fé. Vivemos tempos desafiadores, não é mesmo? O mundo ao nosso redor pode parecer caótico e repleto de incertezas. Mas, como vimos, a perseverança e o bom ânimo são fundamentais para que mantenhamos a nossa esperança. Isso não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade que precisamos abraçar diariamente. A esperança que encontramos em Cristo é um farol que ilumina até os caminhos mais sombrios. É ela que nos impulsiona a seguir em frente, a acreditar que dias melhores virão e que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está conosco. Ao refletirmos sobre as lições do passado, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram adversidades semelhantes às que nós enfrentamos hoje. Cada um deles, através da fé, encontrou forças para perseverar. Assim como eles, também podemos nos apoiar nas promessas de Deus e na força que Ele nos oferece. Isso nos ensina que, independentemente da situação que enfrentamos, podemos encontrar consolo e coragem nas Escrituras. Quero encorajá-lo a continuar buscando a palavra de Deus em sua vida. Reserve um tempo diariamente para ler, meditar e orar. Deixe que as Escrituras penetrem em seu coração e transformem sua mente. Ao fazer isso, você não apenas encontrará ânimo, mas também se tornará uma fonte de esperança para aqueles ao seu redor. A sua vida pode ser um testemunho poderoso da bondade de Deus e da força que Ele nos dá. Imagine quantas pessoas estão esperando por uma palavra de encorajamento que você pode oferecer, simplesmente por estar enraizado na palavra. E se você se sentiu tocado por esta mensagem, eu o convido a compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Espalhar a esperança é uma missão que todos nós podemos abraçar. Use suas redes sociais, envie uma mensagem ou até mesmo converse diretamente com aqueles que você ama.
Nunca subestime o impacto que a palavra de Deus pode ter na vida de alguém. Muitas vezes, um simples gesto de compartilhar pode abrir portas para conversas profundas e significativas sobre a fé. Além disso, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos ouvir de você. Como essa mensagem tocou seu coração? Quais desafios você está enfrentando que podem ser superados com a ajuda das Escrituras? Sua história pode ser um testemunho poderoso e encorajar outros a se manterem firmes na fé. Juntos, somos uma comunidade que se apoia, que se encoraja e que cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar juntos nessa jornada de fé. Estamos comprometidos em trazer conteúdos que edifiquem e inspirem você. A nossa missão é compartilhar a mensagem do amor de Cristo. E você é parte fundamental disso. Por fim, lembre-se sempre, a esperança é uma âncora para a nossa alma. Que você possa ir em frente, com coragem e fé, sabendo que tudo o que foi escrito no passado é um testemunho do cuidado e da fidelidade de Deus. Que as Escrituras continuem a ser luz para o seu caminho, e que a perseverança e o bom ânimo sejam as suas companheiras diárias. Que Deus te abençoe ricamente, e até o nosso próximo encontro.